ajoelhar. Vamos nos ajoelhar para falar com o Senhor. Misericordioso Deus e Senhor de toda a terra, louvado seja o teu nome nesse momento, pelo dom do Senhor Jesus Cristo, aquele que está no lugar santíssimo do santuário celestial, para onde enviamos pela fé nossa oração nesse momento. Nós te louvamos, Senhor, porque queremos realmente estar para sempre junto com Cristo. E queremos que em nome de Jesus, aquilo que cantamos nessas orações cantadas, nesses hinos, Senhor, que o Senhor renove o nosso querer, que o Senhor nos ensine a tua vontade, Senhor, que o Senhor purifique o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, faz isso agora conosco. Desempeça, Senhor Deus, todos os demônios que possam estar tentando trazer qualquer nódoa. Nós somos filhos teus, Senhor. Em nome de Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito. Quanto a mim, Senhor, eu me escondo atrás da rocha que é maior que eu mesma. Eu me escondo atrás do Senhor Jesus Cristo e te peço que o Senhor tome a minha voz em nome de Jesus Cristo. Que ao abrirmos a tua palavra, Senhor, seja o Senhor que fale. Eu me entrego, Senhor. Entrego os teus filhos na minha frente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tá bom. Eu quero cumprimentar os meus irmãos com um feliz sábado. Para mim é um privilégio estar de novo na casa de Deus junto com vocês. A última vez que estivemos aqui, estivemos estudando a palavra de Deus, o livro de Ezequiel, e alguns eventos finais, e a maioria de nosso povo estava aqui, uma boa parte do nosso povo estava conosco. Hoje nós queremos dar andamento naquilo que estamos estudando, os últimos dias da história da Terra. Pela graça do Senhor Deus, estamos vivendo nesses dias, e eu louvo a Deus porque Deus me escolheu para estar nesses últimos momentos da história da Terra. E louvo a Deus porque Deus me escolheu para estar com você. Além de ser irmã de vocês, o Senhor Deus nos escolheu para que fôssemos também como Elias nesses últimos dias. Para que junto ao povo de Israel nós fôssemos levados a este povo, como povo do Senhor, para trazer uma obra de reavivamento e reforma. Irmão querido, eu tenho uma pergunta para lhe fazer nessa manhã, antes de cumprimentar os nossos irmãos que estão nos escutando através da televisão. Quanto você quer realmente ver Jesus Cristo voltar? O que você daria para que Jesus Cristo realmente voltasse nessa terra rapidamente? O quanto tem te incomodado as dificuldades, as misérias e os problemas que este mundo tem passado? Quanto que o seu coração anseia? Quanto você deseja? Em seu lar, quanto você tem pedido que o Espírito de Deus caia sobre seus filhos e renove realmente o pensar e a vida? O Senhor tem mais para a sua história como povo dos últimos dias. Deus não lhe fez nascer nessa época para que fosse simplesmente palha, porque alguns serão palha e outros serão bandeira, levantados como bandeira para o Senhor Jesus Cristo. O que você deseja para a sua vida? Nesse momento, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você, pela graça do Senhor, possa abrir a sua Bíblia. Só que antes de você pegar a sua Bíblia, eu quero cumprimentar nossos irmãos que estão em casa e você que nos assiste através da televisão. Quero dizer para você que se você veio buscar algo nessa manhã, se os nossos queridos que estão nos visitando nessa manhã estão desejosos de receber alguma coisa, eu quero dizer que em nome de Jesus vocês vão sair com um tesouro. Porque todas as vezes que a palavra de Deus é aberta e que existem corações sinceros, o Senhor Deus fala. Quando existem corações sinceros, existe conversão. E em nome de Jesus você é chamado para isso hoje. Que o Senhor te abra o coração e te fortaleça pela graça e poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Abramos a nossa Bíblia em Tito. Tito, uma das verdades tão bonitas. Um livro pouco usado. Raramente falamos ou estudamos a respeito desse livro. Ele é um livro do Novo Testamento, antes do livro de Filemão, antes de Hebreus. Abre a sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Lembre-se, irmão, que todas as vezes que nós vemos pessoas, ouvimos pessoas cantando aqui na frente, essas pessoas estão cantando de sua experiência pessoal com Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo trouxe ao coração dessas pessoas.
Quando você vê pessoas falando, pregando aqui na frente, essas pessoas estão pregando do que trazem em seu coração como mensagem do Senhor. Mas quando você abre a Bíblia, não são pessoas falando ou cantando. Quando você abre a Bíblia, é o Deus eterno falando com você. Por isso, em nome de Deus, não perca a oportunidade de abrir a sua Bíblia. A nossa igreja tem Bíblias espalhadas através dos bancos. Pegue a sua Bíblia em nome de Jesus. É impossível que um soldado do Senhor saia sem as armas num tempo como esse. Ao pegar a sua Bíblia em Tito, abra em nome de Jesus no capítulo 2, o verso 13. Tito 2, verso 13. Eu vou ler, os meus irmãos me acompanham. Tito 2, verso 13. Diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O que esse texto diz para você? O que você entende com aguardando a bem-aventurada, feliz, almejada esperança do regresso de Jesus Cristo? Você realmente está aguardando? Realmente está esperando? Quando você começa esse texto, onde o Senhor Jesus Cristo diz, vou preparar-vos lugar, eu quero que você comece ele. Como é que começa esse texto? E quando eu for e vos preparar lugar, então virei outra vez. Quando é esse então? Quando que isso vai acontecer, esse texto, mais falado e mais decorado por todas as corporações religiosas através do mundo? Esse texto é mais conhecido dentro da igreja adventista do que o texto pelo qual o Senhor Deus chamou esse povo para que nascesse. Qual é a mensagem que o Senhor Deus deu para esse povo dar nos últimos dias da história da terra? Qual é a mensagem que o Senhor Deus disse? Esta é a mensagem que distingue esse povo do resto do mundo? Temei a Deus e dai-lhe glória. Também, a mensagem de que Babilônia havia caído e se alguém adorar a besta e a sua imagem, o tal receberá a mão de Deus sobre ele. São as 3 mensagens angélicas. Por que nós sabemos mais alguns textos do que outros? Quando é então? Abra sua Bíblia em Mateus 24. O Senhor Deus deixou algumas mensagens especiais para o seu povo. E um dia, quando os discípulos lhe fizeram essa pergunta, Senhor, quando será então? Quando que vai acontecer? O Senhor Deus deu respostas muito claras para os seus filhos, muito abertas para eles. Abramos nossa Bíblia, Mateus 24. E vamos dar uma olhadinha aqui, o que foi que Jesus respondeu aos discípulos quando lhe chamaram em particular, perguntando. Essa palavra em particular na Bíblia quer dizer muita coisa, irmãos. Não foi para o povo todo, foi para os discípulos. Esta é uma mensagem escatológica, é uma parte da Bíblia que queria dizer algo para os discípulos do futuro, os discípulos que estariam esperando o Senhor. Mateus 24, verso 4 em diante, diz o seguinte: então respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerras. Mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho ou por testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando é este então?
quão perto está a vinda do Senhor para você. Os versículos que nós lemos nos falam de eventos surpreendentes, de eventos relacionados a enganos, relacionados ao mundo religioso, ao mundo físico e ao mundo político. E em São Lucas 21 nós encontramos ainda outro detalhe que Deus claramente nos diz: haverá terror entre as pessoas, que é de onde vem a nossa palavra terrorista, terrorismo. E será pregado o evangelho do reino a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, qual é o evangelho do reino? Qual é o evangelho do reino? Nunca como antes, em lugar nenhum, em tempo algum, se falou tanto de que existe a necessidade de que Jesus Cristo volte. Até os pagãos hoje estão pensando que precisa existir alguma coisa que aconteça para que o mundo fique melhor. Quando nós éramos crianças, eu acho que todos vocês passaram por isso, que todos nós comentávamos assim: estamos já em 30 países, só faltam 30 países para terminar a obra. Lembram disso aqui? De repente surgia mais uma ideia que dizia: estamos faltando só 20 países para terminar a obra. E eu lembro que nas nossas igrejas nós ficávamos todos felizes. E alguém vinha e dizia: agora só falta 11 países, nós dizemos: e então veremos Jesus. E quando chegarmos ao último país, então a missão da igreja estará pronta. É assim? Pois, irmãos queridos, eu tenho que ser honesta com os senhores. E eu não posso enganar os senhores. Sem intervenção divina, sem que Deus faça algo sobrenatural, o cumprimento da volta do Senhor Jesus Cristo será absolutamente, completamente impossível, se tivermos que esperar que toda a nação, tribo, língua e povo saiba, até o último do povo, até o último da nação. E você sabe o que eu acho triste? Que eu falo e vejo algumas pessoas fazerem assim. Falta bastante. Se continuarmos ao passo em que estamos, não veremos Jesus tão pronto. A revista Adventista que disse isso, não foi eu. Foi uma revista Adventista, eu não sei se meu bem já está com o material pronto. Olha o que você vê ali. Eu queria que vocês colocassem, para que vocês pudessem olhar. A revista Adventista nos deu um certo dado que me deixou bastante impressionada quando eu tive conhecimento disso. Em 15% de todos os habitantes do mundo, somente 15% dos habitantes do mundo estão ao alcance de escutar a mensagem adventista. Não é que existe gente e mensagem já pregada em 15% do mundo. 15% do mundo talvez consiga escutar a mensagem. E o restante nem sequer tem a oportunidade de escutar. Mais de 2,5 bilhões de pessoas em nosso mundo atual nem sequer ouviram a palavra Jesus Cristo. Esse é o outro lado da moeda que nós não gostamos de reconhecer. Menos de 2,5 bilhões de pessoas. Muitos de nós já ouvimos falar da Janela 40. Já ouvimos falar ou não? A Janela 40 é um espaço no mundo onde não é que não existe só adventista. Não há naquele lugar nenhum cristão. Porque não se permite entrar cristão ali. É muito difícil conseguir empurrar que entre alguém que conheça o nome de Jesus Cristo. Nunca ouviram falar a palavra Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Vamos tomar outro exemplo. A Índia, um dos países mais populosos do mundo, tem 500 mil de cidades. 475 mil cidades, poucas receberam um cristão. 90% das cidades da Índia nunca ouviram sequer que existiu alguém que morreu na cruz do Calvário. Irmãos, o que é alarmante pensar é que 90% da Índia, daquela multidão de pessoas, e se você coloca dentro do seu computador, procura pela net, saber quem são estes nossos irmãos ao redor do mundo, você se assusta com as crenças que existem naquele lugar. Você se impressiona o que aquele povo adora, o que comem, como vivem, a ignorância que vivem aquelas pessoas. Nosso progresso
é miserável, irmãos. Na Índia, 16 idiomas oficiais, 1.600 dialetos eles falam, das quais a Bíblia só está traduzida para 8 desses idiomas. A Igreja Adventista só publica literatura adventista para eles somente em 21 desses dialetos. Só da Índia, o que torna mais grave de tudo é que 38% da Índia inteira é analfabeta, não consegue nem ler. Ainda que a gente conseguisse pegar todo o nosso material, toda a Bíblia e traduzir para todos os 1.600 idiomas, 38% da Índia não sabe ler. Ainda que pudéssemos traduzir, estaríamos com uma dificuldade grande. Não é verdade? Eu não quero desanimar você, porque eu jamais iria trazer para você uma verdade sem que Deus atrás disso não tivesse uma solução. E se nós falássemos da China? 1 bilhão num só país. E a grande maioria sequer ouviu falar do nome Jesus. A verdade, irmãos, é que a cada dia que passa, estamos mais longe. Então, como é que Jesus disse? E será pregado esse evangelho do reino a todas as nações, e então virá o fim? Como está a situação do mundo hoje, irmãos? A quantidade imensa de gente sofrendo em miséria, em desgraça, quantidade imensa de lares desfeitos, gente angustiada e sofrendo em dores tão grandes e tamanhas, que não se tem notícia de época como essa. Irmãos, vasculhem a história do mundo. Vasculhem, cheguem aos horrores de Sodoma e Gomorra, ao desespero que viveu a época tão dura de ferro como a época de Roma. E vocês vão espantar que nenhuma época tão dura e tão miserável foi tão ruim como agora. Não existe registro de algo como o tempo que você e eu estamos vivendo. E será pregado esse evangelho do reino a todas as nações, e então virá o fim. Obviamente, Jesus tem planos para esta obra colossal, porque senão Jesus não diria isso. Você pensa que isso deixa Jesus surpreso? Você pensa que isso deixa Jesus, pegou ele, de repente se impressionou dentro dessa situação? Não, meus irmãos. O Senhor Jesus sabe muito mais de todas essas coisas antes delas acontecerem. E Ele tem um plano colossal. Os pioneiros dessa igreja, aqueles que iniciaram essa igreja, na época de 1888, eu quero explicar isso para os senhores. 1 em cada 4 no mundo tinham ouvido essa mensagem. Sabia disso? Na época dos pioneiros? Sabia disso, Ellen? Que na época dos pioneiros, 1 pessoa em cada 4 do mundo sabia da mensagem adventista. Estavam todos sabendo. Agora tem outra situação alarmante. 3 de cada 4 americanos em 1888 conheceram toda a verdade das 3 mensagens angélicas. Isso é um registro. Isso não é algo que a gente está enlouquecendo. Isso aconteceu. E eu te pergunto, o que aconteceu conosco? São passados 100 anos e hoje só 15% do mundo? O que aconteceu? Irmãos, prestem bem atenção nisso aqui. A menos que Deus intervenha de forma sobrenatural, ficaremos aqui ainda muito tempo. Se dependermos de como estamos fazendo a obra, nós ficaremos aqui ainda muito tempo. Eu vou parar um minuto, porque eu preciso que você me compreenda nisso. Para que você tenha certeza do que é que eu estou falando, não deixa que nada te atrapalhe em nome de Jesus agora. Irmão querido, em nome de Jesus. Se dependermos da maneira como temos trabalhado, nós ainda ficaremos aqui muito tempo. Só para que você tenha uma ideia do que é que eu estou dizendo. Meu querido, lembre-se agora, quanto foi que você pregou no ano que passou? Diga. Pensa isso com você mesmo. Ok? Agora, traga isso para esse ano, o ano de 2008. Quanto foi que você pregou até agora sobre a última mensagem de Deus na Terra? No tempo dos apóstolos, no tempo dos pioneiros, sem net, sem TV, sem avião, sem carros rápidos, sem tudo mais, eles varreram o mundo. E a gente pensa que nós dependemos dessas coisas.
Nós não dependemos dessas coisas e muito menos Deus. Deus pode usar essas coisas, mas Ele não depende delas. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia em Romanos, para vocês tomarem um susto agora, em nome de Jesus Cristo. Romanos 9. Como que Deus vai terminar a obra dele, se nós estamos com essa estatística tão triste? Queridos, vocês que estão nos ouvindo, abram a sua Bíblia em Romanos 9, porque o nosso Deus nunca é pego de surpresas. Romanos 9, a palavra de Deus diz que Ele vai tomar providências, e agora você vai ficar impressionado. Romanos 9, 27 em diante. Diz o seguinte, Romanos 9, 27 em diante. Eu vou ler, meus irmãos me acompanham. Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Agora veja o 28. Pois o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Amém, irmãos? O Senhor Deus, Ele vai abreviar a obra dEle e completar a obra dEle. De que jeito? Como? Você tem ideia de como Deus vai fazer isso? Eu vou fazer uma pergunta para os meus irmãos. Você acha que Deus vai ficar esperando pelos métodos que temos usado? De continuar cuidando de nossa própria vida? De continuar cuidando de nossos próprios interesses? E se der tempo a gente prega ou faz alguma coisa? Ou então será que o Senhor Deus vai ficar esperando nós acreditarmos que quem vai fazer e usar nossa boca é Deus? E não a nossa incapacidade, que as pessoas falam, mas eu não sei fazer. Irmãos, como seres humanos, não temos a possibilidade de alcançar o mundo, mesmo com todos os meios existentes. Como seres finitos, não podemos ver o futuro. Não podemos ver como Deus vê, mas Ele nos revela que Ele vai fazer. De que maneira? Em Amós 3:7, não precisa abrir sua Bíblia. É só para você se lembrar que o Senhor Deus diz que não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu dou graças a Deus, louvo ao Senhor pelos livros do Espírito de profecia. Irmãos queridos, nossa igreja tem um dos maiores tesouros que já se teve notícia. Depois da palavra de Deus escrita, a Bíblia, são esses os maiores livros do universo. E aí você diz, mas Maísa, maior que os livros do céu? Irmãos, por favor, abra bem seus ouvidos. E os irmãos que estão nos ouvindo em casa, se tem alguma pessoa que não está entendendo o que eu estou dizendo, que livros são esses, eu quero lhe dizer que em nome de Jesus, há 150 anos atrás, Deus chamou uma pessoa, um ser humano simples da terra, e mostrou a ela todas as coisas que haveriam de acontecer até o final. É uma profetisa. E você precisa conhecer a respeito disso. Você precisa procurar saber. Hoje em dia, o mundo procura astrólogos, gente que leia a mão. Procura gente que busque saber o que é que vai acontecer no dia seguinte. Os jornais são comprados por causa disso. Mas, amigo, eu quero lhe dizer em nome de Jesus, o Senhor Deus tem alguém, não condenado pela Bíblia, porque os astrólogos, aqueles que leem mão, que consultam os mortos, a palavra de Deus os condena. Na palavra do Senhor diz que um dia haveria de surgir um povo que teria esse tipo de mensagem, esse tipo de trabalho entre eles, que entre eles surgiria aqueles guiados pelo Espírito Santo, que teriam visões, que receberiam do próprio Deus, do próprio céu. Você deve buscar a resposta de Deus em livros assim, na palavra de Deus, pela graça do Senhor. O Senhor vai completar a sua obra. Mas abre a sua Bíblia de novo em Mateus 24. Eu quero chamar a tua atenção para algo interessante. Volte em Mateus 24, para uma palavra que Jesus disse aqui, que vai nos esclarecer como Deus vai terminar sua obra. Mateus 24, é o último sermão que Jesus Cristo pregou na terra. Mateus 24, diz o seguinte, só para que você tenha uma ideia, verso 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, aqui diz que será pregado esse evangelho. Isso não é uma condição, é uma certeza.
Isso aqui Deus não está dizendo assim, pode ser que aconteça. Ele está dizendo que vai acontecer. Ele disse, será pregado o evangelho. E então virá o fim. Se nós estamos com toda essa dificuldade, que foi descrita pela própria revista adventista, como que Deus vai terminar então? Isso daqui que nós lemos em Mateus 24:14, é além de ser uma profecia, é uma profecia, Deus dizendo vai acontecer, é também um sinal. Deus vai abreviar sua obra em justiça, e ela chegará a toda tribo, língua e povo. Mas aí também está escrito um detalhe, leia aí na sua Bíblia. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, e algumas Bíblias dizem, para testemunho. O que significa isso? O que você entende quando você lê para testemunho ou por testemunho? Hã? Que alguém vai dar o testemunho, Moisés? Quem mais? Quem mais tem alguma coisa para dizer? A nossa vida? O nosso testemunho? O testemunho do quê? O testemunho do que é Jesus e o que ele fez. Embora essas respostas estejam certas, a palavra que Jesus usou aqui vem de um vocábulo grego chamado martireu. De onde vem a nossa palavra mártir? Irmãos queridos, não é testemunho de nossa vida tão somente, é o testemunho de nossa morte. E eu posso fazer uma pergunta para os meus irmãos? Por que que isso incomoda? Ah, mas ninguém mais vai morrer. Eu vou dizer uma coisa para os senhores. O verso 9 de Mateus 24 diz o seguinte, ó. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. O que que é isso? Isso é só no passado, irmã? Isso é só a Idade Média? É mesmo? Senhores, isso é tão sério. Essas coisas são tão sérias, irmãos. E Jesus disse que isso ainda seria o final lá, que diz, é o princípio das dores, todos os sofrimentos que haveriam de acontecer, das situações climáticas. Aí ele começa dizendo, no verso 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Põe o dedo aí, espera um pouquinho. Você está preparado para ser odiado pelas pessoas? Que as pessoas não gostem de você, que as pessoas te interpretem mal, que levem avante todo tipo de calúnia. E aliás, eu vou lhe dizer uma coisa. A arma mais bem-sucedida do inimigo, que foi na época de Jesus, foi na época dos apóstolos e tem sido até hoje, a arma mais bem-sucedida na época de Jesus, a arma usada pelo inimigo, sempre tem sido o falatório, sempre tem sido a calúnia. Essa tem destruído a mensagem de Deus em muitos corações. E aqui diz que muitos odiarão essas pessoas e ainda matarão essas pessoas. Quem é que vai nos matar? Quem que vai nos entregar para sermos mortos? No verso 10, encontramos aquilo que nós chamamos de sacudidura no nosso meio, no meio do povo adventista. Veja o verso 10. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Queridos, de quem que está falando? É do povo lá fora? Eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Com certeza absoluta isso vai acontecer dentro da igreja adventista, é ou não é? Jesus está falando para os discípulos. Mateus 24 é para a igreja adventista. Então eu vou lhe fazer uma pergunta. Queridos, se vai haver alguém traído, tem que haver alguém que será o traidor. Em que situação nós nos encontramos? Quem somos nós nisso? Em que parte que eu me encontro aqui? Eu sou a traída ou eu sou a traidora? Eu sou aquela odiada ou sou aquela que odeio? Quem é você nisso, irmão? Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos sendo preparados agora para o que vamos fazer daqui uns dias. Quando as autoridades vierem e perguntarem quem são os nossos irmãos, quem nós amamos. Você ama mesmo a pessoa que está do seu lado? Você ama de verdade as pessoas que ocupam a mesma igreja e que você chama de família? Irmãos, quem somos nós?
Ainda temos aquele tipo de comportamento que desconfiamos de todas as pessoas. Jesus Cristo precisa de gente com outro tipo de poder. Não o poder que vem de baixo. Não o poder que vem das trevas. Não o poder que nasce no reino do diabo. Nós precisamos de algo mais. O Senhor Deus deseja pessoas que sejam aquelas que vão ser traídas. Porque aqui também não diz que pode ser. Isto vai acontecer. Irmãos queridos, quero que eu seja sincera com os senhores. Eu espero que toda a igreja de Fort Lauderdale seja totalmente traída. Do menor até o maior. Eu espero que em nome de Jesus, todos que estão aqui passem pela perseguição da maneira como Jesus Cristo falou. Traídos, odiados, maltratados, angustiados. E se não for isso, você não vai ser o povo de Deus dos últimos dias. Porque no final só existirá dois povos, irmãos queridos, só dois. Aqueles que se transformarão em verdadeiros demônios e aqueles que se transformarão em povo santo, imaculado do Filho de Deus. Que representarem o caráter do Senhor. Que povo você quer ser? Quem você vai ser? No verso 12, tem outra coisa interessante. Leia no verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Irmãos, para quem está sendo escrito isso aqui? Joselma e Moisés. Vocês acham que isso foi escrito para o povo lá de fora? Que o amor do mundo já está acabando, eu não tenho dúvida. Mas esse amor que está falando aqui é o amor da igreja, irmãos. Porque isso aqui foi escrito para a igreja e não para qualquer uma. O amor da igreja ia se esfriar. Mas ia se esfriar por quê? Porque a iniquidade ia se multiplicar dentro da igreja. Que iniquidade é essa? Ainda diz aqui o verso 13. Leia o verso 13 com todo o seu coração. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, a menos que Deus intervenha, não conseguiremos terminar a obra. E toda vez que Ele fez qualquer coisa, fez com que sua igreja crescesse e se espalhasse por toda a terra, Ele usou uma só coisa. Vocês sabem quando foi as vezes que a igreja cresceu? Perseguição. Abra sua Bíblia agora em Atos 8. Corre, rapidinho. Atos 8. Vai lá em Atos, capítulo 8, que você vai ficar impressionado com como foi os métodos de Jesus. Atos 8. E comece a ler comigo para encher o seu coração. Ver os métodos de Jesus. Quais são eles? Olha só, Rafa, o que é que Deus está preparando para você. Os meus irmãos do Força Jovem, presta bem atenção que eu vou dizer para vocês. Vocês estão querendo tanto levar a mensagem avante, não estão? Estão lutando. Eu tenho visto todos os dias as orações que vocês pedem, todos os dias um ministério imenso de oração. Sabe o que vai acontecer com os senhores? Quem pede, recebe. Quem pede, recebe, senhores. E é isso que vai acontecer. Agora, só não vai acontecer quem não estiver dentro do cercado do Senhor. Irmãos queridos, querem que eu diga uma coisa para o Senhor? Para os senhores? É hora de estarmos dentro do cercado do Senhor. Se não estivermos aqui, Satanás tem uma fúria muito grande. E ele faz como já fez no passado. Atos 8, verso 1. Também Saulo consentia na morte dele. Na morte de quem? De Estevão. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram o que mesmo? Dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava eles na prisão. Mas os que se achavam dispersos, irmãos, veja o verso 4. Gente, eu tenho que ler isso aqui com muita alegria. Veja o verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, irmãos. Amém! Irmãos, quando formos dispersos pela perseguição, e nós seremos dispersos, e nós seremos perseguidos, então começaremos a dar a mensagem em todos os lugares do mundo. Você está disposto a isso? O que te prenderia aqui para você não sair? O que prenderia você aqui?
Meus irmãos, a maneira que Deus tem para terminar sua obra é espalhando-nos através da perseguição. Parábolas dos obreiros da vinha, Mateus 20. Volta um pouquinho a sua Bíblia atrás. Dê uma olhada em uma coisa interessante. Quando nós vamos procurar quem vai terminar a obra, presta bem atenção numa coisa. Quem que se recorda que nós estivemos aqui naquela última vez pregando, num domingo pela manhã de 10 horas da manhã, parece, até às 6 horas da tarde, e começamos pregando Ezequiel 9. Quem estava? Quem pode levantar a mão, por favor? Ok. Eu vou pincelar bem rápido o que estava escrito e o que está escrito em Ezequiel 9. E as pessoas que estão nos ouvindo, que desejarem saber mais a respeito disso, por favor, entrem em contato com essa igreja, porque eles têm essa palestra disponível. Entrem em contato para que vocês possam receber também. Em Ezequiel 9, o Senhor Deus chama 6 homens e diz: venham vocês com suas armas destruidoras na mão. E disse: chamo mais um, que é um homem vestido de linho. Então eram 7 pessoas. 6 com armas destruidoras e 1 com vestido de linho. O que tinham armas destruidoras, eles sairiam para destruir, mas o vestido de linho tinha um tinteiro de escrivão à cintura. E Deus chamou aquele homem vestido de linho e disse: vai, passa pelo meio de Jerusalém, pelo meio da cidade, e marca na testa deles com um sinal todos os que gemem, que suspiram pelas coisas erradas que se faz no meio do povo de Israel. Quem é Jerusalém? Quem é Jerusalém? Nós. Qual igreja? Qual igreja? Adventista, irmãos. Adventista, senhores. No meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem. Era para selar todo mundo? Não, era para selar só os que estivessem suspirando, gemendo, sofrendo por todas as iniquidades que se cometem no meio do povo. Quais são as iniquidades e as abominações que se cometem no meio do povo? Quais são? Aí o Senhor Deus fala: vai lá e sela. E aí o homem com tinteiro saiu selando, só procurando quem estava triste e angustiado pelos erros. E aí ele falou para os outros 6 que tinham armas destruidoras: passa pelo resto e mata todos. Isso te inquieta? Te entristece, te incomoda? Por que eu não estou abrindo Ezequiel 9? Você vai abrir, você vai procurar isso em casa. Você abra, porque essa palestra já foi dada. O que eu tenho que falar hoje é continuação daquilo. Irmãos, era só um pouquinho. Ezequiel olhou para Deus e falou: Senhor, o Senhor vai acabar todo o povo de Israel, todo o remanescente. Ele falou: eles são responsáveis pelas desgraças que acontecem no mundo. Eles não me deram ouvido. Irmãos, o que é isso? Quem que vai unir-se ao pouquinho que clama e implora e diz: eu não estou contente com o que está acontecendo? Irmãos, o que é que nós copiamos de fora? Quais são as coisas que Deus nos deu para sermos um povo separado, para sermos um povo totalmente diferente do resto? No entanto, nós dizemos: isso não tem problema. Ah, gente, isso aqui é um probleminha. Eu quero clamar em nome de Jesus pelo que eu vou falar agora. Irmãos queridos, em nome de Jesus, aqui não está na frente uma pessoa doida, maluca, embora possa parecer para alguns, que está dizendo alguma coisa sem entender. Irmãos queridos, quando a gente cede um pedacinho assim para o diabo, ele pega o braço inteiro. E quando a gente cede um pouquinho mais, cada centímetro cedido, ele reclama mais e mais e mais. Por isso que se você não tirar as coisas que pertencem a ele, se você não fizer as mudanças claras que Deus pediu para fazer, ele vai tomar sua vida inteira. E não pense que é simplesmente para estar do lado dele. É para matar você. Só que antes de matar você, meu irmão, ele vai te trazer uma vida de miséria e morte. Uma vida de miséria. Quando nós permitimos nos nossos casamentos aquilo que Deus disse claramente para não fazer, quando permitimos que nossas roupas sejam roupas copiadas na moda do mundo, Satanás, ele é o maior modista do planeta.
Satanás, ele desenha moda. Você sabia disso? É de arrepiar o que descobrimos a respeito de como esse inimigo miserável trabalha. Você sabia que ele tem um laboratório para fazer as comidas? E ele faz a comida o mais saboroso possível e a maior quantidade de toxina que ele puder dentro, para acabar com você e comigo. E você sabe para quem é que ele manda os filmes que ele faz? Você pensa, mas está no mundo inteiro. Para quem que ele manda os filmes que ele faz, as histórias que ele escreve? Ele não odeia o mundo inteiro. A Bíblia diz que ele odeia quem? E ele foi fazer guerra aos demais filhos dela. Apocalipse 12, verso 17. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ele odeia você, irmão. Não tenha uma grama de associação com ele. Ele quer matar você. Mas antes disso, ele quer chegar e falar, eu não posso tocar em Deus. Sabe o que ele faz então? Eu vou ferir a carne dele, machucando o filho dele. Nada me dói mais nessa vida do que saber se alguém tocou no meu filho. E quem é pai sabe do que eu estou dizendo. Nada me dói mais do que entender que alguém machucou aquele que leva o meu nome. Satanás não tem como machucar Deus. Só de uma maneira. Só uma. Ele tem que machucar você. Por isso que ele não te mata. Ele faz você sofrer. Ele faz você ingerir tudo que não presta. Para que você fique doente. Para que sua mente fique tão difícil de trabalhar que você não consiga ouvir a voz de Deus. Faz você vestir roupas das quais você é visto perante o universo como aquele que não sabe cobrir a própria nudez. Faz você viver, agir e trabalhar junto com pessoas de maneira que você não dê o testemunho que ele espera que seja dado. E pessoas não são salvas. Queridos, o que é que Deus espera de você e de mim? O que é que Deus espera? Parábola dos obreiros da vinha, Mateus 20. Dá uma olhada, verso 1 em diante. Leia comigo. O reino do céu é semelhante a um pai de família. Ainda estão achando? Encontrando? Eu vou ler outra vez. 20, verso 1. O reino do céu é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto da hora terceira, ele saiu e viu na praça alguns que estavam desocupados. E disse-lhe, olha, vem vocês também para a vinha, e eu vou dar a vocês o justo. E eles foram. O 5. Saíram outra vez perto da hora sexta e hora nona, e fez o mesmo. Perto da hora 1ª, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhe, por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Gente, prestem bem atenção nessa frase de Jesus. Nenhuma frase da Bíblia está aí à toa. Olha o que Jesus disse aqui no 7. Quando foi chamado os trabalhadores da hora 1ª, foi perguntado para eles, por que é que vocês estão aqui desocupados o dia todo? Olha o que eles responderam. Nós estamos aqui assim porque ninguém nos contratou. Aí Jesus disse o seguinte, disse-lhe, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for o justo. Chegando à tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e pague o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1ª, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, quando eles receberam 1 denário cada um também. Tendo recebido, murmuraram contra o pai de família e disseram, estes últimos trabalharam só 1 hora e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele lhe disse a cada um deles, amigo, não te faça injusto. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros últimos. Pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. O que foi isso que nós lemos? O trabalhador da vinha é o Senhor Jesus, tá bom? O dono da vinha é o Senhor Jesus. E ele chega às 6 horas da manhã, na primeira hora, chama um grupo para ir trabalhar na sua vinha e diz, eu vou te dar 1 denário. Depois ele chega 3 horas depois, acha uns desocupados na praça e fala, você vai trabalhar? Eu vou.
Tá bom, quando chegar no final eu te dou o que for justo. Ao meio-dia, 3 horas depois, chama mais um tanto. Às 3 horas da tarde, chama outros. E quando está pertinho da hora sexta, ou das 6 horas da tarde, pertinho da hora 1/10, ele chega e fala bem assim: encontrou mais uns homens desocupados, pertinho da hora 1/10. E ele pergunta: por que vocês estão aqui sem fazer nada o dia todo? Eles dizem: ninguém nos chamou. Ninguém nos chamou para trabalhar. Aí ele fala: vão trabalhar na vinha que eu vou dar o que vocês merecem. Trabalharam 1 hora somente, esses últimos. Na hora de pagar, ele falou assim: vai lá e paga. Pediu para o administrador ir pagar. Comece pelos últimos. Está ali o grupo todinho para receber. Só que ele começa a pagar o último primeiro. Toma aqui 1 denário. Quem começou a trabalhar às 6 horas da manhã, viu aquele que trabalhou 1 hora só falar: nossa, se eles ganharam 1 denário, imagina eu que trabalhei o dia todo no sol. Quando chega no próximo, deu 1 denário. Os outros, 1 denário. E cada um 1 denário. Quando chega naqueles que trabalharam desde as 6 horas da manhã, chega e fala: toma aqui o seu salário, 1 denário. E eles pegam aquele tantinho. Só isso? Só isso? Nós enfrentamos o sol o dia inteiro. Como que vocês nos dão só 1 denário? O dono da vinha diz: o que te importa o que eu faço com o meu dinheiro? Você é egoísta? Eu não tratei com você 1 denário? Eu estou te dando o que eu tratei. O tratado não é caro. Então está aqui. Vai embora. Quem são esses trabalhadores? No livro Parábolas de Jesus, página 396, nós encontramos o seguinte: os primeiros chamados para a vinha, aqueles das 6 horas da manhã, foram os judeus. Os primeiros que Jesus chamou para trabalhar na sua vinha. Aqueles outros da 3 horas depois, das 9 horas da manhã, foram os discípulos que saíram para trabalhar na vinha do Senhor. Depois, quando ele chamou de novo mais 3 horas, foram os primeiros reformadores, o da hora sexta e o da hora 9. Só que quem são estes pertinho da hora 1/10? Veja que na hora sexta foram 5 chamados: os judeus, os discípulos, os reformadores da Idade Média, depois os adventistas do 7º dia. E quem são os últimos agora? Os trabalhadores da hora 1/10. Olha bem o que eu vou dizer para os senhores. Deus não se preocupa tanto com aquilo que estamos fazendo, como pela forma com que estamos fazendo a nossa obra na terra. Por que Deus não vai aceitar o trabalho de todos os outros feitos sem cuidado? Porque é tão importante para Ele este último. Olhe bem isso daqui. O Senhor Deus disse que os trabalhadores da hora 1/10 serão as pessoas que virão de todas as outras religiões. E eu quero ler isso para os senhores agora. Eventos Finais, página 182. Diz o seguinte: milhares da hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja. E unicamente o nome de Deus será glorificado. Milhares se converterão à verdade num dia, os quais na hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Ainda diz mais o seguinte: haverá um exército de crentes resolutos que permanecerão tão firmes como uma rocha durante o último tempo da prova. Agora vem a leitura que eu acho que enche o coração de alguns. Há muitas almas que sairão das fileiras do mundo, de todas as igrejas, até da Igreja Católica, cujo zelo excederá consideravelmente os daqueles que têm estado postos para proclamar a verdade até agora. O que você acha disso? Quando eu olho na televisão um grupo de pessoas ali, fazendo programas evangélicos, eu olho para eles e digo: qual deles virá? Qual deles virão para cá? Coloca o primeiro para a gente poder olhar, amor, por favor. O primeiro que nós escrevemos. São 7 declarações, eu quero que você leia comigo, que Ellen White fez sobre esses obreiros da hora 1/10. Ellen White diz que esta não é uma parábola, é uma profecia. Esse Mateus 20 que nós acabamos de ler.
E isso muda nosso conceito de que somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia vai terminar a obra dando alto clamor. Veja só que coisa interessante. Coloca o primeiro texto. Esse está em Filhos e Filhas de Deus, página 204. Já os juízos de Deus começaram a cair sobre a terra. Inundações, tormentas, terremotos, furacões e tornados. Irmão, vocês estão vendo isso acontecer ou não? Estão ou não? Ok. Exatamente o que está caindo hoje. O grande eu sou está falando àqueles que anulam a sua lei. Irmãos, quem é que são os que anulam a lei de Deus? São os povos da Índia que não sabem de nada? São aqueles mundaréu de gente da China que não sabe nem da palavra Jesus? Quem são? Olhe bem. O grande eu sou está falando àqueles que anulam a sua lei. No momento em que derramar Deus a sua ira sobre a terra, quem poderá subsistir? Agora é quando os filhos de Deus devem demonstrar-se fiéis aos bons princípios. Quando a religião de Cristo seja menos apreciada, quando sua lei seja menos aceita, então deverá ser mais ardente nosso zelo e nosso valor e firmeza mais inquebrável. Agora toma um susto. Espera que eu não quero que vocês leiam. Irmãos queridos, quando a gente lê na Bíblia que os trabalhadores da hora undécima virão para dentro da igreja e vê o espírito de profecia dizer que eles se unirão para falar a verdade e serão convertidos, infelizmente eu tenho que dizer aos senhores, por que Deus vai ter que chamar trabalhadores da hora undécima? A razão está aí, ó. Pode passar o próximo texto, por favor. Permanecer de pé, lê junto comigo. Permanecer de pé em defesa da verdade e da justiça, quando a maioria nos abandona. Lutar pelas batalhas do Senhor, quando os campeões são poucos, eis o grande desafio. Irmãos, quanto que aí diz que vão largar? Quanto? O que isso diz para você? Quem que é a grande maioria? Todos os que fizerem isto, forem fiéis, vencerão. Olha o próximo texto. Avante. Testemunhos Seletos, volume 1, página 143. Gente, esse texto me deixou tão impressionada que eu falei, nós precisamos falar isso. Leia junto comigo. Temos muito mais que temer dos inimigos internos do que os externos. Os impedimentos para o êxito de alcançar o mundo provêm da igreja mesmo e não do mundo. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta. Quando nós lemos isso, nós pensamos em quem? Em pastores? Em vizinho? É? Irmãos queridos, quem que está impedindo que a obra vá avante? Dá uma lida, continua lendo. Olha lá. Presta atenção. Os incrédulos de fora têm o direito de esperar que os que se dizem crer nos mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus façam mais do que qualquer outro para promover e honrar a causa que representam por sua vida, em consequência de seu exemplo piedoso e sua ativa influência. Presta atenção no próximo. Gente, olha só. O mundo espera que sejamos o quê? Por que então nós estamos tentando parecer com eles? Continua. Mas com que frequência os defensores da verdade têm demonstrado ser os maiores obstáculos, opositores da verdade, a incredulidade fomentada, as dúvidas expressadas, as trevas abrigadas animam a presença de anjos maus e despejam caminhos para os planos de Satanás. Irmãos, quer que eu diga uma coisa para os senhores? Eu tenho pregado em todo lugar que me dão uma chancezinha. Onde deixa eu me enfio, seja para quem for. Vocês sabem qual é o único lugar onde eu encontro oposição? Pasmem, só dentro da igreja. Irmãos, pode ser que daqui uns dias eu vou encontrar oposição fora, mas até agora eu não encontrei. Quando eu prego a mesma mensagem para o povo de fora, há uma mudança de vida tão grande, tão rápida. Irmãos, é um negócio impressionante. As pessoas perguntam, o que eu tenho que fazer? Eu quero, na hora. Sabia disso? E eu mostro para eles, eles falam, louvado seja Deus, eles se unem à igreja. Por que nosso povo, quando ouve, fala, isso não é bem assim? Eu estou achando que isso não é dessa forma. E nem mostra para a pessoa porque não é assim, e nem me chama para me dizer o contrário e salvar minha alma.
Porque se eu estou errada, eu estou perdida, não estou? Então por que não chega para mim e diz? E eu quero dizer isso para todas as pessoas que estão ouvindo. Em nome de Jesus, pela graça de Deus, use a Bíblia e a Bíblia somente, e você não vai chegar a outra conclusão. Irmãos queridos, olha ali, as dúvidas expressadas no nosso meio, da nossa própria doutrina, abre caminho para que Satanás trabalhe entre nós, irmãos. Avante. Olha só, um outro texto agora. Coloca, por favor. Grande Conflito, página 666. Interessante essa página, né? Dê uma olhadinha. Irmãos, dá uma olhada aqui. Conforme vai chegando a tempestade, muitos que professam em crer na mensagem do terceiro anjo, pois não foram santificados pela obediência à verdade, o que diz aí? Abandonarão sua fé e unir-se-ão com a oposição, unindo-se com o mundo e participando do seu espírito. Vão ver as coisas do mesmo modo e mesmo aspecto, e vão chegar a hora da prova, e vão estar preparados para estar do lado mais fácil e de maior popularidade. Não é triste, meus irmãos? Avante. Página 673. As formas de religião seguirão em vigor no meio das multidões. Gente, esse texto é seríssimo. O que são as formas de religião? Culto, escola sabatina, escolinha das crianças, voltar para casa, comer o almoço, conversar bastante à tarde, vir para o programa JA, voltar para casa, ir para comer uma pizza de noite, domingo de manhã acordar, relaxar um pouco, andar para lá e para cá, segunda-feira ir trabalhar, até sexta-feira, correr, chegar atrasado do pôr do sol, e dizer, não tem problema, Deus sabe a minha situação, e aí conversar um pouco em casa na sexta-feira, sábado de manhã vim para a igreja, escola sabatina, escolinha das crianças, culto. As formas de religião seguirão em vigor no meio das multidões, onde o Espírito de Deus foi retirado, e foi retirado completamente, e o zelo satânico, com o qual o príncipe do mal há de ser inspirada para que se cumpre seus cruéis desígnios, se assemelhará ao zelo por Deus. O zelo de Satanás vai parecer o zelo de Deus. Por que você acha que algumas pessoas vão nos perseguir e matar? Vocês acham que eles vão achar que está fazendo uma coisa ruim ou uma coisa boa? Próximo texto, por favor. Esse é o último? Então, se assuste agora um detalhe. Irmãos, eu não posso terminar sem ler para vocês uma coisa. Uma certa ocasião, o Senhor Deus chamou a irmã White. Eu não queria ser ela não, gente, porque ela viu coisas horríveis. Ela viu coisas muito duras. É muito difícil o trabalho de quem é chamado para fazer um trabalho como o que ela fez. Foi chamada para que ela visse uma reunião que Satanás fez com seus demônios. E nessa reunião, que está escrita em Testemunhos para Ministros, página 472. Eu não vou ler tudo o que foi que ela disse, eu vou ler algumas partes para que vocês pensem o que está acontecendo conosco. Ele se reuniu com os demônios e ela foi levada presente em visão, para que ouvisse e relatasse palavra por palavra e mandasse para nós. Durante 44 anos da minha vida, eu nunca tinha lido esse livro, Testemunhos para Ministros, porque eu achava que era só para ministros. E eu não sou ministra e nunca ia ser pastora, né? Falei, isso não é para mim. Quando eu comecei a observar, todo adventista deveria ter um livro desse. Você sabia? Sabia que Deus chamou você para ser ministro nesses últimos dias? Sabia ou não? Todo mundo que está sentado no banco. Todas as pessoas. Quando Deus fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, está falando para quem? Só para quem tem dom? Não, é para todo mundo, porque Ele fez a boca e Ele vai te ensinar a falar. Se você colocar no coração, a boca terá de falar o que está cheio o coração. Sabia disso? Quem colocar no coração terá que falar, porque Deus disse isso. Tá bem? Olha o que foi que ela ouviu Ele dizendo. Diz o grande enganador. Isso é ela escrevendo. Quando eu leio isso daqui, eu fico pensando, que coisa triste, né? Eu ter que ler palavras do próprio diabo. Devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção do povo
para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus. E a mesma luz que revela o sábado, também revela o ministério de Cristo no santuário celestial. E revela que a última obra para a salvação do homem está agora indo avante. Agora veja essa frase. Conservai nas trevas a mente do povo, até que esta obra termine, e teremos conseguido o mundo e a igreja. Conservai nas trevas a mente do povo, até que esta obra, a obra que Jesus está fazendo lá no santuário celestial, termine. E então teremos conseguido o mundo e a igreja. Portanto, é uma outra frase, operando por meio de seus ministros, posso dominar o povo de acordo com a minha vontade. Eu encontrei um texto, que eu não sei se meu bem pode encontrar isso, não sei onde está meu marido. Se encontrar, coloque na tela. Sabe qual é o texto? Aqueles pastores que falam coisas suaves. Olhe bem o que está dito. Deus não os reconhecerá como seus. Mais um pouco. Mas antes de adotarmos todas as medidas extremas, devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado e enganá-los. Podemos separar muitos de Cristo, olha como que ele vai conseguir, ó. Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se salvos porque creem na verdade, mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas que confundirão juízo, destruirão discernimento e causará a queda certeira. Irmãos, sabe, quando eu vim aqui, falei com os senhores sobre alimentação, eu não quero ser chata ou mais justa que você. O que eu estou pedindo em nome de Jesus é que eu não quero que você morra, irmãos. Eu tenho sofrido tanto nas coisas que o diabo fez na minha família, com as pessoas da minha família, e eu não quero que aconteça com você. Irmãos, eu tenho visto tanta coisa desgraçada, tanta miséria que o diabo faz. Por que eu, sabendo disso, não ia contar para você? E as armas dele que ele usa, que Deus disse, não faz isso. E se Deus disse, não faz isso, é porque ele sabe que essa seria a maneira que nós seríamos vencidos, gente. Então, em nome de Jesus, quando a gente prega esse tipo de coisa, quando a gente comenta as atitudes que Deus quer dos seus filhos, não é para tirar a graça da sua vida, nem é para judiar de você, e muito menos, muito menos, para que a gente pudesse falar alguma coisa de nova, porque Deus vem falando isso desde que Ele levantou esse povo. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, olha o que é dito aqui, ó, mundanidade, luxúria, orgulho, condescendência com apetite, paixões mais baixas. E a gente vem e fala a respeito disso, o pessoal fala, eu não vou andar que nem velha, e vestem suas filhas como as mulheres de Sodoma. E continuam comendo toda a comida que Deus pediu claramente, não coma, porque senão não consigo falar com você. É isso que Deus está querendo dizer. E ainda ficam rindo da gente, dizendo, essa pessoa está doida. Irmãos, aonde nós estamos, somos o povo, o último povo do Senhor na terra. Olhem bem isso daqui, ó. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Vocês não sabem como é duro vir na frente para falar isso. Vocês não sabem. Vocês não têm ideia como é que é isso. Não têm ideia como é triste ver alguém que a gente ama muito vir a cara para a gente. Eu não tenho uma grama, nada contra quem quer que seja aqui. Nenhum. Mas me torce a minha alma, se torce a mim o que dirá de Jesus, quando eu vejo alguém com uma tromba, só porque eu falei algo que não fui eu que escrevi. Irmãos, em nome de Jesus, Deus me deu essa responsabilidade e deu para você também, então em nome de Cristo, antes de dizer que não é verdade, antes de pregar para os seus filhos que isso é errado, irmãos, você abre um mundo de um abismo infernal para a sua família, quando você claramente diz que é errado algo que está escrito. Olha bem, pois sabemos, diz o diabo, ó, que toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá sobre o nosso poder. Egoísmo, cobiça. Os mais amantes dos prazeres do que amante de Deus serão os nossos mais eficientes auxiliares. Queridos, eu quero falar aqui com todo o meu grupo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouça bem o que eu vou lhe dizer.
Os mais amantes dos prazeres deste mundo, Satanás diz que são os mais eficientes ajudadores dele. Se por acaso, meu irmão querido, você se sente com mais vontade de andar nas coisas erradas do mundo do que estar na igreja, Satanás está no seu encalço. Satanás está te usando. Essa é a verdade. Mais uma frase. Devemos estar presente. Isso daqui, eu fiquei pensando, hoje, na hora que eu estava sentada aqui no banco, eu ouvi a igreja cantando e pedindo, eu implorava a Deus, Senhor, tem misericórdia de nosso povo. Olha essa frase aqui, Sérgio, dá uma olhada nisso aqui, brother, olha só. Ele dizendo, devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos, especialmente em suas grandes reuniões. Nossa causa muito sofrerá e devemos exercer grande vigilância sobre eles e empregar toda a nossa arte sedutora para evitar que almas ouçam a verdade e por ela sejam impressionadas. Por que que o diabo vem dentro dos cultos? Por quê? Porque ele faz de tudo para ele fica falando para o outro, isso não é bem assim. Ou então, quando sai lá fora, ele instiga pessoas a dizerem, não sei não, eu acho que a coisa não é bem assim, não precisa ser tão desse jeito. É aquela conversa cheia de empáfia, que não usa um texto bíblico e não usa um só detalhe da pena inspirada, ou da mensagem do Senhor que está aqui escrito, ou nada, para poder provar o contrário. Olhe bem, terei no terreno, como meus agentes, homens que mantenham falsas doutrinas misturadas com justamente suficiente verdade para enganar almas. Também terei pessoas incrédulas ali, que expressarão dúvidas quando a mensagem de advertência do Senhor e sua igreja for pregada. Também terei pessoas presentes ali, pessoas incrédulas, que expressarão dúvidas quando a mensagem de advertência do Senhor à sua igreja for pregada. Temos de causar lutas e divisão. Lutas e divisão, irmãos. Querem que eu diga uma frase para os senhores? Satanás divide para conquistar. Quando ele divide um povo, ele fala, agora eu conquisto. E não pense que tem aqui um melhor que o outro, não, brothers. Não tem. Irmãos queridos, todos estamos no mesmo barco, não é só na mesma igreja. Não existe aquele que é o melhorzinho de nós. Estamos na mesma situação e precisamos, em nome de Jesus, do mesmo Espírito e do mesmo poder. Agora, se não tomarmos posição, a verdade é que nos perderemos tanto como o pecador comum. Temos que causar lutas e divisões. Temos de destruir a ansiedade deles por sua própria alma e levá-los à crítica, aos juízos temerários, acusando e condenando uns aos outros, a idolatrar o egoísmo e a inimizade. Olha, é a última frase. Por causa destes pecados, Deus nos baniu da sua presença. E todos quantos seguirem nosso exemplo terão idêntica sorte. O que os senhores esperavam que eu dissesse, sabendo dessas coisas, e sendo chamada para pregar hoje de manhã na sua igreja? O que os senhores esperavam que eu tivesse de falar? Meus irmãos, o evangelho do reino será pregado sim, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, mas uma multidão de nós será deixada fora. Se nós não consagrarmos tudo o que tivermos, se não fizermos toda a luta em nome de Jesus da menor coisa, jamais conseguiremos vencer. Essas pessoas vão se atrever a dizer o que nós não temos coragem de dizer, sabia? Deizinha, as pessoas da hora undécima vão dizer aquilo que a gente não tem coragem de dizer. O que nós não temos coragem de dizer? Nós não temos coragem de dizer que o papado, o sistema papal é a besta. Já perceberam isso? A besta do Apocalipse 13 é este poder. Nós não temos coragem. Sabe por quê? Porque alguém passou isso para a nossa cabeça, que é errado falar isso, que ofende as pessoas. Irmãos, isso é exatamente o que tira as pessoas do eu. Porque foi Deus que mandou dizer isso. Nenhuma pessoa, hoje em dia, se sente normal e tranquilo em contar estes pecados que a gente acabou de dizer. Por quê? Porque as pessoas te olham torto assim. Fala, lá vem me tirar da minha liberdade. Os obreiros da hora undécima. Manuscrito, página 68, viu?
Os obreiros da hora undécima sairão do mundo para servir a todas as igrejas onde não tiverem oportunidade e serão cabalmente convertidos. Agora para os jovens, eu peço por favor, todos os jovens me ouçam só um minutinho. Em nome de Jesus, os jovens, meus amigos, só essa frase, eu preciso que vocês ouçam. Onde está o Cláudio? Onde é que o Cláudio está? Está ali, Cláudio? Eu preciso que você ouça a conversa que nós tivemos hoje de manhã. Olha a mensagem para vocês. Na hora undécima, Deus chamará servos seus, jovens, para ocupar o lugar que a apostasia deixou aberta. Estes são os que se unirão ao povo de Deus para dar o alto clamor. Isso está escrito no Mensagem aos Jovens, página 49. Se você não pegar esse trabalho, está ouvindo você, jovem? Outros virão e vão pegar e você vai ficar de fora. Essa é uma verdade. Não pense que seu pai, sua mãe e as pessoas da igreja são chatas. Se você pensa isso, arrume um patrão para você ver que vai ser muito pior do que o seu pai e sua mãe. É verdade isso aqui que eu quero lhe dizer em nome de Jesus. Você tem que começar a levantar sua cabeça e agir como gente firme, gente jovem chamada por Deus para pregar no último momento da terra. Deus tem uma mensagem para você em nome de Jesus. E você tem que levantar-se como um exército com bandeira. E você sabe falar, você sabe dizer, e tem que pegar essa bandeira na sua mão e levantar. Outra parte, eventos finais, página 215. Não digo minhas próprias palavras, ela diz, quando digo que Deus passará por alto aqueles que tiveram tão grande luz e não fizeram jus à luz que tiveram. Os obreiros da hora undécima serão chamados e darão à luz o verdadeiro valor. Gente, eles vão ser chamados e vão dar para a luz de Deus o verdadeiro valor. O que é isso, irmãos do céu? Milhares virão num dia para ocupar os lugares vagos. Em Ezequiel capítulo 1, diz que a mensagem dos últimos dias será dado como um raio. Um raio é rápido ou não? Irmãos, o que é isso? Você vai se assustar. Essas multidões que não sabem vão ouvir em alta voz um povo perseguido que vai ser morto até, mas vai dizer, eu prefiro morrer do que ficar sem tua bênção, Senhor. Sabia? Não serão, irmãos, em nome de Jesus, nenhum separado. Será o que se unir em nome de Jesus Cristo. Jesus vai terminar a obra, irmãos. Jesus vai terminar a obra. E o que mais me impressiona é que aqueles que foram chamados para este privilégio tão grande estão a ponto de perder sua coroa. Por quê? Por causa de coisas tão banais, coisas tão simples, que as pessoas falam, mas não tem importância, Deus não se importa com essas coisas. É mesmo, então por que ele disse? Meus irmãos, ouçam bem essa frase. Eu ouvi ela, eu era bem pequena. E eu acho que isso aqui vai fazer uma grande diferença na sua cabeça. O boi deixa de comer palha quando ele sente o cheiro da grama verde. Se você ainda não está vivendo aquilo que devia, é que você tem se alimentado de palha. O que você tem trazido para dentro do seu lar? Pais, deem água pura para os seus filhos, pais. A água barrenta do mundo, nem eles mais estão querendo beber. Não traz isso para os seus filhos, não. Ofereçam um alimento que mate a fome. Nós cantamos no início, Senhor, renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais com o poder do amor. Vocês sentem isso mesmo, irmãos? Sentimos de verdade isso? Queremos isso para a nossa vida? Nós precisamos de um Deus que trabalhe conosco muito mais sério do que se imagina. Precisamos de um Deus que faça na nossa vida um trabalho de separação. Queridos, eu vou dizer para os senhores, eu tenho certeza absoluta que o tempo é agora. Nunca aconteceu como aconteceu hoje. Estou falando hoje no tempo. O espiritismo, o protestantismo e o catolicismo juntos. Nunca aconteceu isso antes. Queridos, a lei dominical, uma vez, saiu em 1888. Ela vinha em andamento uns 40 anos, e quando foi em 1888, saiu. E muitos adventistas foram presos naquela ocasião. Mas, queridos, não é essa a lei dominical que eu estou falando. Porque aquela lei dominical que foi dita naquela época foi uma lei política, não uma lei religiosa. A lei que a Bíblia fala, a marca da besta que a Bíblia fala,
iria ser imposta nessa terra quando os 3 poderes estiverem juntos. O espiritismo, o protestantismo e o catolicismo. Isso está acontecendo ou não? Queridos, vocês estão sendo selados e eu também. De que lado você está? De que lado você está, irmão querido? O que você está buscando nessa vida? Irmãos queridos, eu não quero trair vocês. E Jesus sabe quanto é verdade o que eu estou dizendo na minha vida. E o pior é que não é uma questão de desejo. É que a pessoa que não se santificar, obrigatoriamente ela vai fazer isso. E começa com essas coisas pequenas que vão entrando no nosso meio. Daqui a pouco a gente está fazendo uma coisa desse tamanho, miserável e desgraçada. Está na hora de você pegar e fechar o cerco no seu lar. Sabe o que o pastor Vaz falou para mim? Disse: irmã, eu acredito que a gente tem que dar uma mensagem para a igreja inteira. E eu quero muito que a igreja todinha se salve, um por um. Irmã, não posso crer que a igreja que Deus levantou e que tem havido tantos milagres no meio dela, será que não vai ser toda salva? Querido, você vai ter que decidir nessa manhã. Você vai ter que decidir. Há alguma pessoa com quem você tem que falar, conversar nessa manhã e pedir perdão? Tem alguma pessoa que você pensou mal, que você falou mal, que você judiou pela sua língua? Tem alguma pessoa que por acaso você precisa devolver o que você fraudou? O que você precisa tirar de dentro da sua casa? De dentro das suas panelas? De dentro do seu lar? Quando a gente prega essas coisas, não é somente para tirar a sua liberdade. É para que você tenha liberdade de verdade e não seja escravo. Essa é a verdade, meu irmão. Eu queria que agora você pensasse. Eu vou fazer um apelo porque eu não posso deixar de fazer. Eu não quero. Eu decidi no meu lar, na minha casa, na minha igreja, que eu ia fazer tudo o que fosse possível, tudo o que humanamente fosse possível, para que meus irmãos compreendessem estas verdades, custasse o que custasse. E eu quero, pela graça de Jesus, ainda que me tirem a vida, aliás, eu não me importo de morrer. E eu quero que todos os demônios ouçam isso, porque minha vida pertence ao Senhor e está guardada em Cristo Jesus. E eu quero que você saiba, irmão querido, enquanto você me ouvir pela graça de Jesus, eu vou estar falando a mesma coisa. Toda vez que eu for chamada nesse púlpito, é essa mensagem que eu vou dar. Porque Deus não me deu outra mensagem para o final dos dias. Nenhuma outra. E você é importante para mim, meu irmão. Eu carrego o mesmo nome que o seu. Faço parte da mesma família. Nosso pai é o mesmo. Jesus tem um plano de misericórdia para você. Irmãos, daqui uns dias, esse povo vai ser levantado da terra como nunca aconteceu antes. Tudo aquilo que você via Pedro fazendo, Rogério, aquilo que ele, a capa daqueles homens curava pessoas, a sombra deles curava pessoas. Isso não é nada frente ao que Deus está preparando para você e para mim. Irmãos, é um negócio tão grande. Eu vou ler aqui, Moisés, página 617. Presta atenção nisso. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-á de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Bendito seja o nome de Deus. Os servos de fora vão vir, mas e nós? Nós vamos lá também, irmãos. E é hoje que você tem que dizer isso. É hoje que você tem que colocar a sua vida nesse lugar e dizer: Senhor, eu vou. Você quer? Você deseja? Existe alguma coisa que você precisa mudar? Irmãs queridas, em nome de Jesus, não copie uma grama de fora da moda. Satanás, o senhor das trevas que fez, tira de lá. Tira, muda a comida. Você vai sentir um negócio que eu não tenho palavras para dizer. Ayrton, querido, e Aninha, só dentro da minha alma é que Deus é capaz de fazer. Se eu tivesse palavras, eu me sinto culpada toda vez que eu desço do púlpito. Porque toda vez eu penso, eu não consegui explicar. Sabe por quê? Eu não consigo, não tenho palavras para dizer o que vai na minha alma. É grande demais, porque Deus colocou lá dentro.
Há uma coisa muito maior para você sentir do que as besteiras desse mundo. É muito maior, gente, é muito maior. E você está sendo convidado para isso. Não deixa nada atrapalhar que Deus fale. Você já pensou dormir e acordar com Deus falando com você? Na miséria e com dor no coração, Ele me ergueu com braços fortes de ternura. Deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Qual é o seu desejo? Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que Ele fez para me salvar e contando deste amor inigualável, quero em Deus a minha vida terminar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, quanto Ele ama. Amém. Amém. Será que você tem procurado o jeito certo? Será que você tem procurado a maneira correta? Meu irmão, hoje de manhã, agora é a hora de, em nome de Jesus, você procurar pelo método de Jesus, o método dele. Eu só vou voltar aqui para cima porque eu quis vir para pertinho de vocês. Eu só vou voltar para cá porque eu sou muito pequenininha, eu queria olhar para vocês. Irmãos queridos, o método de Deus é melhor. Se tem alguma coisa com a qual você está lutando, se você perdeu o amor pela sua família, pelo seu marido, se você tem um pecado miserável para poder resolver, o método de Deus, irmãos, você tem um Deus que salva, que conserta, que restaura, que cura, que salva completamente. E eu queria te convidar agora. Eu vim primeiro, porque eu tenho, em nome de Jesus, toda a minha vida para consagrar. Eu quero que em nome de Jesus, Jesus receba tudo, tudo que está em mim. Tem mais alguém que comigo quer isso? Que tem coragem de vir aqui? Vem cá em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Por que eu estou fazendo esse apelo? Porque, gente, apelo faz a diferença no céu, irmãos. Porque perante o mundo todinho, perante o mundo dos olhos dos mundos não caídos, você está dizendo para todos os seres, eu tenho coisas a mudar, e eu quero mudar. E você tem que fazer isso. Eu queria consagrar em nome de Deus minha vida e a sua. Porque Deus me chamou para esse momento, Deus me chamou para essa igreja, Deus me chamou para esse momento da manhã de sábado. Deus me chamou para estar com você, porque foi Deus que te escolheu para estar aqui. Você podia estar noutra igreja. Mas Deus te chamou, e Deus chamou a mim também. Eu quero orar por você agora. E você vai orar pela sua família, orar por todas as coisas. Irmãos queridos, ore, jejue. Pede a Deus para mudar a alimentação. Jejua, é preciso jejuar, porque não foi fácil. Quantas vezes eu ajoelhei? Gente, teve vezes que eu corri para o banheiro. Eu ajoelhava lá, falava, Senhor, eu tenho vontade de fazer o errado, me ajuda. E Deus mudou, porque eu já não quero mais. Jejua pela sua casa, pela sua língua. Quando alguém vier falar alguma coisa agora, diz em nome de Jesus, eu te peço, que se você não falou com a pessoa, não fala para mim. Está entendendo, gente? Em nome de Cristo.
Resolve isso na sua casa, resolve isso na sua vida. Uma multidão tem aceitado. Irmãos, eu quero um dia mostrar para vocês. Uma multidão de gente lá fora que nunca ouviu isso, aceitaram, levantaram toda a mão e disseram, eu quero, eu quero. Gente que nunca ouviu, aceitaram. E eu louvo a Deus porque hoje você se colocou nas mãos do Senhor. Eu vou orar agora. E a gente vai receber o poder do Senhor, tá bom? Então vamos orar. Eterno Senhor, Deus de toda a terra, de todo o universo. Altíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele Jesus Cristo que está no lugar santíssimo do santuário celestial, para onde eu envio pela fé minha oração. Eis-nos agora na tua presença, Senhor. Nós estamos em pé porque não tem um cantinho aqui para ajoelhar, mas o Senhor merece que a gente ajoelhe na tua presença, Senhor. O Senhor merece isso, Senhor Deus, e só o Senhor merece. Nosso coração está ajoelhado, Senhor, na tua presença agora. E nós queremos que o Senhor nos consagre, Senhor. Completamente, inteiramente. Senhor, quebra o nosso coração, Pai de amor. Quebra. Senhor, nós queremos dar para o Senhor a nossa vontade. Queremos dar o nosso livre-arbítrio de volta para o Senhor. Queremos que Ele esteja amarrado, grudado, seguro, amparado, protegido por Ti. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os nossos adolescentes e nossos jovens. Que ninguém venha tomar nossa coroa, Senhor. Nós não queremos passar para ninguém essa responsabilidade tão grande que o Senhor nos deu como povo. Queremos que os nossos irmãos de fora venham, mas se essa profecia tem que ser cumprida, não seja em mim, não seja em meus irmãos, não seja nesses daqui. Em nome de Jesus, nos ajude a ir em todos, Pai, em todos, e que haja mudança em nosso meio. Amém. Pai, nos leva agora para nossa casa, para comermos nossa comida, e que em nome de Jesus não seja só mais um sábado, seja o sábado de nossa mudança. Por tua graça, por teu amor, eu entrego os teus filhos, te peço perdão mais uma vez, se não falei como poderia, meu Deus, mas eu te imploro que o Senhor me ajude para que a próxima vez eu consiga fazer melhor. Em nome do Senhor Jesus, eu oferto a minha vida e do meu esposo, a minha vida que está escondida em Ti, para que o Senhor me use em tudo que for necessário. Se o Senhor quer, eis-me aqui para morrer por tua verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te dê a paz. Que o Senhor sempre te guarde. Sábado a todos.